O mundo de Nina Flor. Olá, sobreviventes! Eu tô morrendo de frio, mas a edição diz que eu não posso usar o meu roupão quentinho, porque minha parede é branca. Já tô até te entregando. Enfim, hoje eu vim contar pra vocês a história de um lugar que eu fui com uma amiga minha durante uma flip e eu vou ficar tremendo aqui. Ai, eu não tenho muitas blusas. E eu fui num lugar que era um daqueles casarões coloniais, sabe? E a gente acha super legal coisas coloniais e blá 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 blá. A gente esquece de uma coisa colonial que vem da época da colonização e que essa história não é muito legal. Esse lugar que a gente foi, eles têm muito orgulho de mostrar como era o Barão, isso em Paraty, né? Paraty ainda vive achando que a gente tem príncipe e duquesa e marquesa, enfim, já fui em festas. É isso. Nessa casa que eu e minha amiga fomos, ela era meio assustadora, meio não, ela era muito assustadora. É um casarão gigante. Tinha os quartos de hotel mesmo e tinha um quarto que era hostel. A gente ficou nesse quarto que era hostel. Porque assim, né, dinheiro, gente, era mais barato. E aí, as pessoas que até hoje lá o esquema é meio escravidão, gente. Tudo bem, tem gente que opta por fazer e tal, eu não vou falar nada, não vou julgar, mas era muito estranho. As pessoas que trabalhavam lá, elas não recebiam. É aquela coisa da troca e tal. Tem muita gente que faz isso em Paraty, em vários lugares. Mas é que a relação com o patrão que era uma coisa muito estranha. Barulho estranho. Cachorros. Enfim, a relação com o patrão era tipo a coisa de senhorzinho mesmo. E a gente já viveu, eu e essa minha amiga, a gente já viveu isso em outro lugar, em Vassouras. E depois foi até noticiado que essa fazenda tinha um perfil escravocrata. E realmente, quando a gente foi em Vassouras, a gente teve uma realidade, um choque, assim, porque a mulher queria fazer a gente vestir roupa de sinhá e as pessoas que estavam servindo estavam vestidas de escravos e, tipo, foi muito estranho. Eu fiquei assim e tal, enfim. Foi super desconfortável nesse dia da fazenda. Tanto que eu e essa minha amiga, um amigo e duas crianças, a gente meio que ficou brincando no mato, a gente não quis participar e a mulher contava da história como se fosse uma coisa super legal. Assim como quando nós fomos nesse casarão que eu estou contando agora. Esse casarão, ele era bem assustador. Eu tenho uns vídeos que eu gravei. Esse é o lugar onde a gente está hospedado. Olha essa música. A Carol tá morrendo de medo. Se ela chegasse aqui agora, ela ia ficar se cagando. Tem uns bulldogs, não dá pra ver. E nunca tem ninguém aqui. Mas assim, o orgulho deles era o quarto do barão, que eu tenho fotos assim, tipo meio que na cama do barão, foto que tinha a banheira do barão, a banheira dentro do quarto, a cadeira, tipo, porque o barão. E aí eu tô contando isso não porque, ai meu Deus, que terror subjetivo, mas é um terror muito. A gente vive até hoje achando legal o período da colonização. A gente vive até hoje vendo essas coisas como positivas e assim não são positivas. A gente não tem como apagar a história ou ficar inventando uma coisa bonita disso tudo. Não é bonito, gente. O nosso país, o Brasil que a gente conhece hoje, ele foi construído em cima de escravidão, em cima de genocídio, em cima de muito sofrimento para pessoas serem vistas como tipo, meu Deus, que pessoa maravilhosa,
porque o barão tal, porque o rei, porque o príncipe. Se a gente parar para pensar quando a gente vai nesses lugares, quando a gente tem o privilégio, porque isso é uma coisa de pessoas privilegiadas, essas viagens que a gente faz pelo Brasil e conhece esses lugares que são bonitos, eu não vou dizer que não são, mas a gente tem que parar e refletir sobre a que custo aquilo existe. Quem são as pessoas que vieram antes de nós? Porque aquele lugar, ele tinha um peso, uma coisa de sofrimento, apesar de que a gente estava numa viagem, que é uma das viagens que eu faço há mais de 10 anos e que eu amo muito, que é ir para Flip, que é a Festa Literária Internacional de Paraty, para quem não sabe. Eu amo ir a Flip. Só que assim, a Flip é uma coisa que a gente tem que rever muitas coisas. Enquanto a gente está lá passeando e vivendo e conversando com todo mundo, tem crianças indígenas vendendo as coisas, o trabalho deles, porque eles vivem numa situação precária e tipo, eles são os donos dessa terra. Eles são os donos dessa terra que ficam mendigando. É tudo invertido, os valores são invertidos. E eu precisava falar sobre isso. Hoje, mais cedo, eu pedi no meu Instagram, gente, o que eu falo? Eu não sei muito bem o que falar, eu tô num dia que eu tô estranha. Daí a minha amiga falou, a Casa do Terror, porque eu tinha postado uma foto neste lugar. E aí eu falei, vou falar sobre isso. Mas eu vou falar no ponto que pegou a gente, que a gente conversou muito na época, eu e ela, sobre a que custo a gente tem esses privilégios. Esses hábitos, eles vêm da onde? Quantas pessoas sofreram para que essa mordomia acontecesse pra gente? O Brasil é um país, a nossa língua é colonizadora, a gente fala muita coisa e a gente não quer mudar. Tem muita gente que, se você corrige e fala assim, não é legal você falar, por exemplo, criado mudo. Custa você deixar de falar criado mudo? Para muitas pessoas é como se você estivesse ofendendo elas, mas e quem foi ofendido? E quem eram os criados mudos de fato, que eram as mulheres escravizadas que tinham que ficar lá velando o sono dos patrões? Ou sem receber e apanhando e vivendo coisas horríveis que a gente nem tem como imaginar. A que custo a nossa vida tem facilidades? A gente pode abrir mão de algumas coisas. Às vezes, quando eu converso com algumas pessoas, elas falam, Nina, mas isso faz tempo, isso passou, não fui eu. Mas e daí que não foi você? Por que você continua isso? Qual vai ser a sua dificuldade em mudar certos hábitos se for para deixar de ofender alguém? Qual é a sua dificuldade em pedir desculpa por algo que talvez você não tenha feito, mas que você leva adiante? Você tá sendo radical. E eu, Nina, nunca tô sendo radical. Eu conheço pessoas que são e eu não tiro a razão delas. É importante que elas sejam, porque senão a gente nunca vai rever as coisas. Eu, por exemplo, nas minhas próximas viagens, eu vou optar por não ficar em lugares como esse que eu fiquei e a gente ficou na ignorância total. A gente não foi tipo, casa estilo colonial e nananana. Não, a gente só foi porque era um lugar que a gente conseguiu com valor acessível pra gente e a gente não questionou, a gente não viu foto direito, ouviu e não foi o que a gente pensava, mas chegando lá eu sentia uma dor naquele lugar. E os lugares, eles carregam a história. Lugar carrega história, gente. Nina, você tá pirando. Mas pode ser, mas eu sinto. Tem um lugar que eu piso e eu falo, tem coisa muito errada aqui. Isso não é legal. Aconteceu coisas horríveis. E nessa casa tinha um lugar afastado que
que era onde os funcionários ainda, tipo, iam e tal. E a gente não sabia. Eu e a minha amiga, a gente criou milhões de histórias, assim. Porque realmente, assim como eu senti, ela também sentiu. Ela externalizou antes de mim. Ela comentou comigo e eu falei, realmente, eu não sei o que tem aqui. Mas o que tem aqui, em quase todo o chão brasileiro, é escravidão, é genocídio, eu esqueci qual é a palavra que se fala, mas as pessoas mataram os indígenas, os povos originários, no caso, as pessoas trouxeram pessoas sem elas terem vontade de vir, elas vieram em navios negreiros e a gente tem hábito horroroso de embelezar essa história. A gente não tem que embelezar nada. Não é porque uma coisa visualmente nos parece legal e nos parece confortável que aquilo ali não é negativo. Então, hoje, quando eu comecei a falar sobre essa casa, eu ia contar sobre o medo que eu tive e algumas brincadeirinhas e tudo mais. Só que o caminho das palavras foi me direcionando para outro lugar. E esse outro lugar é refletir sobre qual é o chão que a gente pisa, o que a gente pode fazer para melhorar. Quem somos nós? De que lado que você acha que você está dentro de uma história? E eu tô falando de um passado, mas esse passado faz você refletir o hoje. De que lado que você tá? É isso. Beijos, até mais. Tô com frio, quero pôr minha roupa no rápido. O mundo de Nina Flor.